aula agora que a gente vai fazer primeiro uma revisão geral daquilo que a gente já ouviu falar e a gente vai começar mesmo a introduzir agora os trabalhos, como que a gente vai entender como que vai pesquisar, onde a gente vai pesquisar, o que cada trabalho vai trazer de produtivo para a gente, de ponto positivo, de ponto negativo de cada uma das pesquisas que a gente pode fazer. Diego, boa tarde, obrigada novamente. Eu agradeço. Então, para começar, vamos fazer uma revisão, né, daquilo que a gente já conversou sobre como que é um trabalho, né? O que é um trabalho, o que a gente busca no trabalho. Né? Perfeito. Então, olá a todos, prazer imenso estar aqui de novo. Então, recapitulando o que a gente conversou até agora, o que é importante fixar? Acho que o primeiro ponto é que a gente está discutindo aqui o que se chama de medicina baseada em evidências, ou saúde baseada em evidências, que são as melhores evidências disponíveis para eu poder aplicar uma intervenção, seja ela de diagnóstico ou até um tratamento de uma doença, com a melhor taxa de sucesso, ou seja, a melhor segurança, a melhor efetividade, com o menor risco, a menor chance de causar mal para os pacientes e custo benéfico, de uma forma que a gente consiga arcar com esses custos. Então, as evidências vieram fazer com que aquilo que antes a gente acreditava que fazia sentido e tinha lógica, ou seja, tudo aquilo que ficava na área da opinião, recebesse um lastro, uma validade, mostrando que se outras pessoas reproduzissem, se outros pacientes fossem submetidos, também teriam um sucesso semelhante. Então a medicina baseada em evidências, ela vem trazer segurança, autonomia e permitir com que um profissional da saúde atue dentro de um escopo que a ciência valida e não consegue garantir o resultado, mas pelo menos o meio consegue mostrar que tem documentado que em outros pacientes já funcionou, tem seu grau de segurança. Essa é a medicina baseada em evidências. E eu, enquanto profissional de saúde, quando eu estou lá na frente, quando eu estou diante da realidade dos pacientes, começam a me surgem dúvidas em nós. E para que eu consiga, desta dúvida, encontrar a evidência que a responde, para que eu não fique na área da opinião e vá para a evidência científica, eu preciso organizar a dúvida, que foi o tema da nossa segunda aula. Então, toda a questão nossa, toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente precisa estruturar essa pergunta usando o nosso mnemônico, que é o PICO. O que seria o PICO? Seria eu pegar aquela dúvida e dissecá-la em o P, qual é a população que eu estou falando, ou seja, qual que é o problema, quem são os pacientes, qual que é a doença que eu estou diante. O I, que seria a intervenção, o que eu estou tentando aplicar nesse paciente, se é um teste diagnóstico, se é uma intervenção farmacológica, se é uma cirurgia, um procedimento. O C seria o controle ou o comparador. Eu estou comparando esse tratamento com o placebo, eu estou comparando essa intervenção com o sham, eu estou comparando dois tratamentos, doses diferentes, os diferentes comparadores. E um dos principais elementos, claro que todos têm a sua importância, mas é o O, que é o desfecho, o outcome, que seria eu procurar desfechos focados no paciente. Então, cada vez mais procurar aqueles desfechos duros, que de fato impactam na vida do paciente, como mortalidade, evento adverso grave, qualidade de vida, disfunções, e começar a fugir um pouquinho de desfechos secundários ou substitutos, como valores de leuco, alterações de sinais vitais, tempo de internação, que a gente sabe que pode ter uma correlação. É claro que é intuitivo imaginar que uma medicação que diminua o leuco e diminua a resposta inflamatória possa ter um evento bom, como diminuir a mortalidade, mas isso não é uma certeza. Então, para eu garantir, eu preciso focar em perguntas com desfechos duros, concretos, desfechos hard, que a gente fala, que são desfechos focados no paciente. Então, eu monto minha pergunta na PICO. E na hora de eu buscar evidência, eu tenho que lembrar que os estudos são produzidos, inicialmente com a experiência de um indivíduo só, poucos pacientes, mas que essa base começa a dar sustentação para um nível maior de hierarquia de estudos, em que o risco de viés, o risco de eu ter um erro sistemático diminui. Então eu começo a definir bem quem são os pacientes que eu vou aplicar o tratamento, eu começo a mascarar quem faz a intervenção, eu começo a aumentar meu N e eu saio daquelas séries e relatos de caso e começo a subir a minha pirâmide em direção aos ensaios clínicos, passando pelos estudos caso controle e coorte. Lembrando que sempre as coortes prospectivas têm menor risco de viés que as coortes retrospectivas.
A hora que eu cheguei nesses ensaios clínicos, e aí agora eu vou falar dos megatrials, mascarados, randomizados, em que eu consigo garantir, ou pelo menos me aproximar de um baixo risco de viés, lembrando que zero risco de viés não existe, eu posso começar a pegar vários estudos primários, feitos em diferentes centros, e começar a organizar em revisões sistemáticas, que são estudos secundários, já que não são eles que produzem o conhecimento propriamente dito, eles na verdade vão organizar e refinar esse conhecimento, e essas revisões vão servir de base para que os gestores, os especialistas em tecnologias de saúde e os especialistas em determinadas áreas escrevam os consensos e recomendações que vão ser o elemento final para eu entregar para o profissional da saúde, para o paciente, os consumidores, para saber o que de fato eu faço, o que de fato eu não faço na prática do dia a dia. Então a gente sai daquela estrutura, aquela analogia que a gente fez da mineração, né? Que eu tenho uma série de informações, inclusive com ruído, na base dessa pirâmide, que imaginando uma mineradora seria uma terra com ouro escondido, eu começo a peneirar, começo a refinar, eu começo a ter algumas pepitas de ouro já mais organizadas, e aí vem alguém e transforma esse metal numa joia, e aí sim eu posso entregar, e eu sei em qual dedo serve, qual que é a finalidade, quem que vai gostar daquilo. Então a gente sai desses estudos primários, vai subindo, 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 até eu poder entregar para o consumidor final, de uma forma organizada, esse conhecimento baseado na melhor evidência disponível. E esse profissional, agora sim, eticamente, porque ele conhece a melhor evidência, ele pode atuar. E uma vez atuando baseado na medicina e evidências, ele sim agora é livre, agora ele é autônomo. Foi esse o aspecto geral que a gente fez nessas últimas 3, 4 aulas. Eu acho que assim, é interessante que a gente agora vai começar a trazer isso mais para a parte prática, Exato. né? Porque assim, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, ainda parece que fica uma coisa muito acadêmica, muito fechada para um grupo de estudiosos, né? Só que muitas vezes, sem perceber, a gente faz isso o tempo todo, né? Porque o tempo todo eu preciso ter uma informação nova. Então eu quero ter o conhecimento de alguma coisa. E talvez, né, com isso que a gente já comentou, com a expansão de internet, com a expansão de acesso, né, a informações, a gente acaba muitas vezes se perdendo e buscando informações locais, que as informações são exatamente esse minério aí que está ainda misturado na terra, que a gente ainda não sabe distinguir o joio do trigo, né? Então, vamos começar a conversar um pouco, queria perguntar para você, Diego, das fontes, né, de aonde eu posso fazer uma pesquisa. Quando eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, a gente passou recentemente por uma situação de uma doença nova, que foi o Covid. Agora a gente está com monkeypox, né, que são doenças que muitas gerações nunca estudaram varíola, não sabem nem do que está se falando. O Covid, estudaram outros vírus, mas que não tinham relação com esse, né? E a gente precisa pesquisar, porque a gente precisa levar aquele produto para o paciente o mais rápido possível. Aonde que eu posso buscar essa pesquisa para uma doença mais comum, uma doença nova, ou alguma coisa que eu preciso saber mais rápido, de uma forma mais geral? Perfeito, perfeito. Então, você está colocando a seguinte situação, né? Eu tive minha dúvida e na hora que eu fui organizar na estratégia Pico, eu vi que o ponto de maior dúvida é o P, né? É o problema que eu estou enfrentando. Eu não sei o problema e eu estou em dúvida entre uma intervenção e outra. Você está me dizendo que eu não sei, eu sei o problema e na verdade eu quero saber um desfecho. Na verdade a minha dúvida é mais global, é uma dúvida mais genérica, né? É uma doença nova que surgiu, eu acabei de me formar e eu ainda não me sinto seguro num determinado assunto. Então, diante de uma dúvida mais global, uma dúvida que envolva a letra P do Pico, né? O foco está no P, no nome da doença. Eu não vou além, eu parei no nome da doença, eu li o nome da doença e falo assim, eu quero aprender sobre essa doença. Eu estou diante do que a gente chama de uma dúvida primária, uma dúvida base, uma dúvida inicial, que é o que a maioria de nós tem quando começa a estudar um assunto. Então, onde geralmente as pessoas buscam respostas? Geralmente elas vão no livro-texto. Só que a gente sabe que o livro-texto, até chegar na publicação, ele sofre uma defasagem de evidência, de tempo, tem a restrição de tamanho, o valor da publicação, tudo. Com o avançar da tecnologia, o que começou a surgir? Começou a surgir um tipo de base em que eu tinha como se fosse um livro-texto online, que ele é continuamente atualizado. Então eu tenho online um material que ele é baseado em evidências, ou seja, um grupo de profissionais especialistas pegou as principais revisões sistemáticas, pegou os principais ensaios clínicos e pegou também os grandes textos básicos de anatomia, fisiologia e organizou isso para mim como se fosse um capítulo online de livro. Com qual diferença? É online,
é continuamente atualizado e eu tenho acesso e eu posso ler. Eu começo lendo definição, depois eu vou para epidemiologia, depois eu vou para como que eu diagnostico, como que eu trato, eventos adversos, tudo isso daí. Então o que eu estou querendo é isso, eu quero um grande capítulo organizado e estruturado. E a gente tem disponível isso hoje, que seriam resumos estruturados, revistos ou revisados por pares. Tá? Sinopses de revisão, sinopses baseadas em evidências, revisões baseadas em evidências. Quais seriam hoje? Existem várias, a gente vai citar algumas aqui sem nenhum tipo de conflito de interesse. Mas quais seriam hoje essas bases, esses grupos, ou seja, essas ferramentas que têm um texto genérico, que o especialista lê e aprende muito e é revisado por pares, ou seja, tem uma qualidade e é atualizado. E atualizado eu estou dizendo assim, um mês. Esses capítulos online trabalham com mês a mês de atualização. A gente vai citar aqui para vocês 3 e a gente vai mostrar como é que navega nelas, inclusive. A primeira, que no Brasil ficou muito famosa, é o UpToDate. O UpToDate ele é uma base da década de 90, de 1992, foi criado por um nefrologista, inicialmente com conteúdos de nefrologia, e se expandiu para todas as áreas agora, praticamente abrange a medicina interna como um todo. É uma base americana, ela é paga, a inscrição para ela gira em torno de $319 por ano, esse valor varia um pouquinho. Muitos hospitais e muitas instituições de ensino assinam corporativamente e nela você faz uma busca, a gente vai mostrar para vocês, em que você coloca o nome da doença, ou seja, o P do pico, e ele vai te trazer capítulos e capítulos sobre aquele assunto. Grande vantagem é que são textos amplos, completos, bem abrangentes, escrito em prosa, é discursivo. Tá? Você tem os tópicos, mas é um texto discursivo muito parecido com um capítulo de livro. A desvantagem é o custo, e a outra desvantagem é que o processo de revisão por pares não é um processo sistemático. Não é igual uma revisão sistemática, que são 2 avaliadores, que se tiver discordância, eles convidam um terceiro. É um grupo de especialistas e automaticamente vai ter um viés ideológico de opinião em alguns textos. Você tem que ler com uma certa crítica. Mas para quem está começando no assunto, é excelente. Se você for um ultra especialista, você tem que olhar com o olhar crítico de que é um outro especialista organizando a informação para você. Então, pode ter uma coisinha ali que você discorde e tudo, mas aí sem problema nenhum. A grande questão é que para quem está começando é muito bom, porém demanda tempo, são textos longos. Tá? Então se você tem essa dúvida genérica e você tem tempo, você pode baixar uns 3 ou 4 tópicos do UpToDate que abrangem um assunto, você vai investir aí 2, 3 semanas numa leitura densa deles, mas com certeza no final de algumas semanas, um mês de estudo desses capítulos, você está extremamente atualizado no assunto, com uma visão bem global, que passa desde definição, anatomia e fisiologia, e vai até a evidência mesmo do qual o melhor tratamento para qual tipo de paciente. Semelhante ao UpToDate, não tão famoso no Brasil, porque é uma base europeia, mas inglesa, mas é tão boa quanto, é o BMJ, do British Medical Journal, Practice Evidence. Seria um guia prático de evidências da BMJ. Também é pago, o valor é um pouco mais, não é tão mais em conta, 209 libras, tá? O valor absoluto parece menor, mas ele acaba por ser em libras, na conversão fica um pouco mais caro. E alguns hospitais também assinam. A maioria dos hospitais em São Paulo e no Brasil vão para o UpToDate, mas a gente tem alguns que assinam o BMJ, o Practice Evidence. E qual que é a diferença? Pouca, né? É um outro grupo de especialistas, mas também é um texto em prosa, só que ele tem um pouco mais de tópicos. Você consegue baixar o PDF de todos os tópicos, a gente vai mostrar para vocês também, a navegação nele é muito interessante. Acho que tanto o UpToDate quanto o BMJ, eles se complementam. Só cuidado, eu não estou falando do BMJ a base, o jornal. Eu estou falando da organização que publicou um guia de evidências. É um texto excelente, tão bom quanto o UpToDate. Se você quer essa visão geral, mas você não tem tanto tempo, existe uma terceira base que ela é mais em tópicos, que é o Dynamed. Dynamed, sim, é da década de 90 também, ele também é americano e ele é parecido com o UpToDate em termos de abrangência. São textos revisados por especialistas. A diferença é que ele é um pouco mais resumido, ele te apresenta as informações em bullets. Então são informações mais tuitadas, mais telegráficas. Então, se você tiver com menos tempo, você precisa de uma informação mais rápida, no Dynamed você encontra. A assinatura do Dynamed é de $399 por ano. Desses daí é um dos mais caros.
Porém, durante muito tempo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na sua plataforma de saúde baseada em evidências, por meio da conexão via Sabiá, assinava o Brasil, o Ministério da Saúde disponibilizava para todo profissional da saúde no Brasil o acesso ao Dynamed. Esse acesso ficou instável durante um tempo, vamos ver como é que ele vai ficar nos próximos meses, aí, se a gente vai voltar a ter acesso ao Dynamed. De modo que o que a gente tem é isso, para uma grande dúvida, a gente tem acesso a textos completos e amplos, que se eu tiver mais tempo, eu consigo dar uma olhada no UpToDate ou no BMJ, e se eu tiver com um pouco mais de pressa, menos tempo, quiser uma informação mais telegráfica, eu consigo olhar no Dynamed. Seria esse o nosso começo para a nossa dúvida da letra P. Então tá ótimo. Então a gente vai aproveitar agora e a gente vai mostrar uma por uma das bases, né, de como faz a pesquisa, como acessa a base. Perfeito. E daí a gente vai explicando, vendo a tela e conseguindo explicando isso. Exatamente, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente entra, navega, onde que a gente pega essa informação e como que o texto se apresenta para você que seria o usuário. Então tá ótimo, então agora a gente vai passar para essa parte. Então, Diego, para a gente começar a falar sobre as nossas pesquisas mais expandidas, mais gerais, daqueles temas que eu ainda não tenho conhecimento, que eu saí da faculdade recentemente e ainda não domino o tema, ou mesmo de uma doença nova, de uma situação nova que a gente está vivendo, a gente vai usar então essas bases, o UpToDate, o BMJ, o Dynamed, né? Para começar, o UpToDate, então, a gente vai fazer uma pesquisa geral. Como que a gente faz isso? Então vamos lá, estou com uma dúvida ampla, um assunto que eu não domino e eu tenho tempo. Vou entrar no UpToDate, o site é esse, é uptodate.com. Ele me libera uma interface em português, se você conectar do Brasil, e ele tem esse campo de busca geral. Você não tem nenhum campo avançado específico, e aqui você vai colocar a letra P da sua pergunta, o problema. No caso, uma doença nova, estou com monkeypox aqui, eu dou um buscar. Quando você faz a primeira busca, ele me libera aqui todos os capítulos, por assim dizer, que ele tem do tema. E a gente vê qual que nos interessa. Me parece que este primeiro aqui é a doença geral mesmo, né? Ó, tá aqui, monkeypox. Se tiver dúvida, você tem um atalho aqui na lateral direita, em que você consegue ver todos os tópicos, tá vendo? Ele vai falar para você uma introdução, vai falar sobre a virologia da doença, a epidemiologia, vai falar sobre transmissão, sinais e sintomas, diagnóstico diferencial, controle, manejo clínico, pós-exposição, etc, etc. Então vamos entrar para dar uma olhada. Veja aqui, a hora que você clica, ele já me mostra, né, qual foi o grupo de revisores, eu tenho acesso a quem são essas pessoas responsáveis, e quando foi feita a última busca na literatura e a última atualização do tema. Hoje a gente está conectando a 9 de agosto. Então vejam, a literatura sobre o assunto foi rastreada por essa equipe em julho, ou seja, a gente está aí com um mês só de atraso de publicações, mas o tópico propriamente dito foi atualizado dia 3 de agosto. Então a gente tem aí 5, 6 dias que esse tópico foi atualizado e que eu estou acessando. E aí vamos dar uma navegada, que você pode navegar por esse menu lateral, indo direto para o que te interessa, ou você pode navegar no assunto. Vejam que o texto é em inglês. Se você trabalhar, se você tiver dificuldade com o idioma, você trabalhar com o navegador Google Chrome, você consegue clicar e traduzir para o português. Ele já te traduz tudo, agora eu tenho o texto em português. Não é 100% a qualidade mantida, mas se tiver dificuldade, isso não vai ser um impedimento para você. E aí você tem aqui todo o assunto. Vejam, como a gente comentou na aula, que é bem extenso, tá? Eu tenho todo isso daqui disponível. Aqui as referências, tal. O que a gente recomenda fazer? Aqui em cima à direita, eu tenho o campo de imprimir. Quando eu clicar em imprimir, ele vai me liberar a possibilidade de imprimir somente o texto. Ó, veja aqui no quadrinho direito que eu seleciono, as referências, as figuras. Então, nessa forma aqui, eu consigo ter o texto completo. Eu vou passar aqui só para vocês verem. Com as referências e as figuras do artigo ou do capítulo. Dessa forma, tabelas, resumo, ó, tudo aqui direitinho. O que eu faço? Eu peço para imprimir e na hora de imprimir, você salva como PDF. Você vai ter aí no seu celular, no seu computador, você pode até imprimir, propriamente dito, o texto completo do assunto em PDF para você ir lendo e estudando. Como eu disse, ó,
A gente está aqui com 53 páginas de conteúdo. Não dá para ler de um dia para o outro, né? A não sei que você dedique muitas horas. O up-to-date foi feito para você se atualizar ao longo de vários dias e semanas. Saindo um pouquinho do up-to-date e indo para o BMJ, a gente tem essa interface aqui. O nome do site é bestpractice.bmj e é esse aqui, né? O BMJ Best Practice, que é o BMJ Evidence. Então, eu também tenho aqui em cima um campo de busca, me permite buscar direto o assunto que eu quero, aquela letra T do pico, e eu pesquiso aqui, por exemplo, de novo, o Monkeypox. A hora que eu pesquisei, ele vai me liberar uma interface que lembra um pouco up-to-date. A diferença é que o índice está aqui na horizontal. Então, eu tenho um resumo, se você quiser só dar uma lida rápida. Eu tenho aqui a parte teórica, epidemiologia, etiologia, os históricos de casos, o diagnóstico, o tratamento, segmento e outras fontes. Vejam que, semelhante ao up-to-date, a literatura foi revisada em 9 de julho, a gente está aí com um mês só de atraso, é muito pouco isso, e o tópico foi atualizado dia 9 de agosto, ou seja, hoje, que a gente está gravando para vocês, o BMJ já atualizou. Essa é a grande vantagem dessas bases em relação aos livros, né? Cada vez que você entra, tem novidade, está atualizado. Essa primeira página é só em tópicos, e se eu quiser ver o texto inteiro, eu tenho aqui, ó, ver em PDF, aqui em cima à direita. Não precisa passar pelo atalho da impressão, a hora que eu clico em visualizar o PDF, ele já me apresenta um PDF pronto, com uma interface bem agradável, tudo, que eu tenho o índice, que eu posso navegar por ele, e aqui o texto, todo organizado da doença que você está procurando. Vejam que não é tão prosa quanto o up-to-date, ele tem alguns bullets, né, alguns tópicos, mas é um texto bem denso. Eu estou falando aqui de 100 páginas de PDF para você estudar uma doença nova, do zero. É o seu capítulo de livro. Salva no seu celular, salva no seu computador, e você vai ter um material bem completo. Vejam aqui, ó, tem figuras, ilustrações, todos eles são bem ricos em imagens e conteúdo. Novamente, as referências, bem completo aqui para você. Tá? Muito parecido com o up-to-date, um americano, o outro europeu, ambos te vão suprir uma dúvida ampla. O Dynamed, por sua vez, tem essa interface que você loga pelo dynamed.com. Eu vou fazer a mesma coisa, um campo de busca, coloco a letra P do meu problema aqui e dou buscar. Ele vai te trazer várias possibilidades, né? Então eu tenho aqui, ó, as doenças virais que incluem o Monkeypox. Vou clicar, vou voltar aqui só para mostrar. Semelhante, eu tenho um atalho lateral que me mostra por quais itens, semelhante ao up-to-date, eu vou passar. E a hora que eu clico aqui, ele me abre. Qual que é a diferença principal do Dynamed para o up-to-date? O Dynamed é predominantemente em tópicos, né? Vejam, eu vou aqui direto para o Monkeypox, para vocês darem uma olhada. Ele passa pelo Smallpox, depois vai para o Monkeypox. Aqui, ó, começa aqui. Então, informações gerais, vejam, não é em prosa, né? São em tópicos. Ele é muito mais curto, né? São mais em bullets. Claro que ele tem link para outros textos, tudo, mas aqui é mais resumido. Então, se tiver com um pouco menos de tempo, ou você preferir um texto em prosa, você consegue encontrar aqui. De forma semelhante, você consegue imprimir isso daqui e você consegue salvar em PDF para você. Você consegue salvar em PDF para você ler depois com calma no seu celular, tudo. Veja que, embora em tópicos, é bem extenso, vai demandar aí muitas horas para você completar, mas aqui a gente não está com pressa. O que essas três bases também têm de interessante? As três têm links direto para consensos e guidelines. Então, veja aqui, voltei para o up-to-date. No menu lateral, eu tenho aqui links para diretrizes de sociedades. Ó. Eu vou clicar aqui e ele me leva para um segundo link, está aqui, né? Para você consultar links de diretrizes de sociedades sobre a varíola. Então eu vou tirar do português aqui, só para a gente não ficar com ele em português mudando toda hora. Então vejam, eu tenho o up-to-date me mostra organizado por consensos internacionais, como o da OMS, separados por data, e por outros países, por exemplo, Canadá, Estados Unidos,
Europa, Reino Unido. Então, se você não quiser ler o texto trabalhado por um grupo de especialistas na forma de capítulo e você quiser o consenso de uma outra organização, o UpToDate te apresenta esses consensos. Você clica nesses links e ele te leva para o consenso que os especialistas do UpToDate se basearam. O mesmo é possível fazer no BMJ. Eu vou voltar aqui para a página principal e a gente tem aqui, ó, em fontes, tem o item Guidelines aqui. A hora que eu clico em Guidelines, de forma muito semelhante, o BMJ me apresenta os guidelines separados por regiões, né? Aqui está o Reino Unido e data de publicação, né? Vejam que a maioria é de 2012. Você pode ir para os consensos da América do Norte, Oceania e demais partes do mundo, tá? O Dynamed também te faz isso. Aqui no menu lateral esquerdo, você tem aqui, ó, Font, Guidelines e Fontes. A hora que você clica, ele tem aqui algumas opções. Repare que, novamente, o Dynamed ele é mais resumido. Ele não vai te apresentar aquela lista imensa de guidelines. Ele me resumiu aqui as 5 guidelines, que eu também consigo, clicando, acessar o texto direto desta publicação. Era isso que a gente queria mostrar para vocês. Espero que vocês consigam ter acesso por meio de uma universidade ou do hospital que vocês trabalham. Se vocês não conseguirem, existe ainda a possibilidade da assinatura anual. A gente sabe que não são valores tão baratos, mas a ideia é ter um livro online continuamente atualizado para a gente consultar. Entre os 3, sugiro que você faça um plano inicial free, né? Eles têm esses testes gratuitos. Escolhe um assunto que você gosta, baixa em cada um capítulo de uma doença que você conhece, dá uma lida, vê qual que você gosta mais do texto, qual que você gosta mais da apresentação, e assina esse e usa. Os 3 se equivalem, os 3 são muito bons. Algo mais a completar, Camila? Não, só tenho a agradecer, Diego. Então, obrigado. Espero que com isso a gente consiga ajudar muita gente a começar a pesquisa, começar a pesquisar para si próprio, para o seu paciente, assim por diante, né? E aguardamos agora a próxima. Obrigada mesmo. Obrigado.